Amados irmãos, amadas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Pois bem, eu convido a todos vocês, antes de prosseguirem com o andamento deste vídeo, deste áudio, que, por favor, façam a leitura orante dos trechos bíblicos que compõem a liturgia deste fim de semana, deste quarto domingo da Quaresma. Os trechos são esses que estão escritos na ilustração do vídeo. Pois bem, iniciando a reflexão então, seguimos o nosso caminho, lógico, nos preparando para a Páscoa, onde vivenciaremos a ressurreição de Jesus, nos mostrando a sua vitória sobre a morte. Neste caminho de preparação, estamos passando por este tempo da Quaresma, que nos deixa prontos espiritualmente para estarmos fortes diante de todas as situações de nossa vida. Jesus vem caminhando conosco, nos mostrando o caminho a seguir. Na primeira semana da Quaresma, podemos ver Jesus sendo fortes diante das tentações que o demônio lhe impunha, usando a palavra de Deus como resposta para as artimanhas do inimigo. Já na segunda semana da Quaresma, Jesus, através de sua transfiguração diante de Pedro, Tiago e João, pôde nos antecipar o seu ser glorioso depois de ressuscitado. E já no último domingo, agora bem recente, Jesus veio nos oferecer de sua água viva. Ele nos disse que se bebermos de sua fonte, nunca mais teremos sede. E inspirados pelos seus conselhos, é que estamos aqui hoje, buscando saciar a nossa sede em sua palavra, que não só sacia nossa sede, mas que também nos alimenta. Hoje, Jesus, ao nos mostrar a cura de um cego, ele vem também curar a todos nós de nossa cegueira. Muitas vezes, enxergamos apenas o óbvio e esquecemos de enxergar as coisas de Deus. A primeira leitura, tirada do livro de Samuel, destacou muito bem em que sentido deve seguir o nosso olhar. O profeta, ao seguir para a casa de Jessé com a missão de ungir um de seus filhos para se tornar rei diante do povo de Israel, em um primeiro momento se enganou. Ele achou que logo na chegada, o primeiro filho de Jessé, que estava à sua frente, que veio ao seu encontro, era o que seria ungido. Mas Deus o repreende, dizendo: não olhe para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas Deus vê o coração. E assim aconteceu com os outros 6 filhos de Jessé. Nenhum deles era o escolhido de Deus. Até que Davi, o filho mais moço de 8 irmãos, é que chega e é ungido por Deus. E a partir daí, o Espírito do Senhor passou a estar com ele. Passou a estar com Davi, que recebeu a missão de cuidar do povo de Deus, não por ser o mais forte ou o mais bonito de seus irmãos, mas sim por ter um coração reto. Foi por isso que Deus destinou a Davi esse projeto, olhando para o que havia dentro do seu coração. Saibamos também olhar para o que há dentro do coração das pessoas, pois da mesma forma Deus nos escolhe, não por sermos santos ou sermos donos de inúmeras qualidades, mas Deus nos escolhe porque Ele olha para dentro do nosso ser e destina um projeto especial para a vida de cada um de nós. O evangelho de hoje, narrado segundo João, nos mostra Jesus curando um homem cego de nascença. Notem que a fórmula usada por Jesus foi muito simples. Ele cuspiu no chão, fez lama e com a saliva mandou o cego ir se lavar na piscina de Siloé. A saliva Jesus passou em seus olhos. Jesus, ele não precisava de grandes coisas para operar um grande milagre. Às vezes esperamos que a ação de Deus em nossa vida venha seguida de grandes espetáculos, mas os maiores milagres em nossa vida acontecem de modo muito simples e às vezes não percebemos porque não damos valor às coisas simples da vida. Fazemos muitas vezes como os fariseus, que mesmo estando diante de um milagre incontestável de Jesus, preferiram não acreditar. Os fariseus chegam a avaliar a ação de Jesus como algo que vinha do maligno e não de Deus. Tudo isso porque a cura do cego foi feita em um dia de sábado.
a antiga lei, a lei de Moisés, a Torá, dizia que o sábado era única e exclusivamente dedicado a Deus. Sendo assim, para os fariseus, o milagre que Jesus fez em dia de sábado era contra a lei. Mas para Jesus, não existe hora certa para fazer um milagre. Mas os fariseus não entendiam isso. Primeiro, porque estavam presos às tradições judaicas. E depois, porque eram tão cegos quanto aquele homem que Jesus acabara de curar. Ou melhor, a cegueira deles era ainda pior, pois não afetava a parte física, mas sim a própria alma. Espiritualmente estavam cegos. Este é o pior tipo de cegueira, pois nos impede de adotar Jesus como modelo a ser seguido. Aquele homem podia até ser cego fisicamente, mas ele tinha consigo aquilo que era mais importante, aquilo que era de mais precioso, que era a sua fé. Jesus não devolveu a ele somente a visão, mas ele o trouxe também a dignidade, pois na condição de cego vivia como mendigo a pedir esmolas. Sem contar ainda que pessoas com grandes enfermidades e deficiência na época eram tidas como pessoas que estavam recebendo um castigo de Deus por um pecado seu ou, de repente, por um pecado de seus antepassados. O milagre de Jesus na vida daquele cego foi tão grande que nem mesmo os seus familiares, vizinhos, pessoas de seu convívio acreditavam no que estavam vendo. Não reconheciam aquela pessoa que estava diante deles. Ao sermos tocados pela ação de Jesus, nos tornamos pessoas diferentes. O milagre de Jesus em nossa vida é sempre muito maior do que esperamos. Com tudo isso, os fariseus não suportaram o fato de o ex-cego dizer para eles que Jesus era um profeta. Então o expulsaram da comunidade. É então que ele mais uma vez se encontra com Jesus e reconhece-o como Filho de Deus. Da mesma forma que Jesus falou com aquele homem que já não era mais cego, ele também fala conosco, através da sua boa notícia, que nos é anunciada e nos convida a sairmos de nossa cegueira espiritual. São Paulo, na segunda leitura de hoje, em sua carta aos Efésios, nos diz que somos filhos da luz. Então devemos viver como filhos da luz. Devemos deixar para trás as desavenças, as brigas, o egoísmo, a discórdia, a mentira, enfim, o pecado como um todo, pois o pecado nos coloca em uma situação de escuridão. Mas lembremos que Jesus, a grande luz que brilha para sempre, é Ele que está a nos iluminar. O caminho da luz jamais compactuará com trevas. Peçamos então a Deus a graça de podermos viver sempre sob a luz de Cristo, para que assim possamos também ser fonte de luz, a irradiá-la para todos aqueles que vivem na escuridão do pecado. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, adorado e glorificado para os séculos dos séculos. Amém.